Oi, gente. Eleitores de Pablo Marçal estão avisando o Bolsonaro que vão votar em bolos de raiva, porque estão revoltados com o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. Eles avaliam que o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes foi fundamental para que Marçal estivesse fora do segundo turno. Eles se sentem traídos e, por isso, muitos deles estão dizendo nas redes sociais que vão votar em bolos. Eu vou mostrar as mensagens. E aqui eu tenho que tirar um pouco da modéstia, vou ter que pedir licença para vocês, mas eu já tinha antecipado essa reação. Sim, nesse vídeo aqui, que vocês podem assistir, ele é anterior à eleição, não é? Nova pesquisa choca melhor cenário. Eu analiso uma fala do Aquiles Lins, que dizia que com certeza, né, ou quase certeza, com base nas pesquisas, o melhor cenário seria enfrentar o Pablo Marçal, e eu avisava que eu tinha dúvidas sobre isso, porque, enfim, eu explico melhor nesse vídeo. É claro que, embora esse fator exista, e eu tenha antecipado ele nesse vídeo aqui, esses eleitores do Marçal estão falando isso de raiva logo depois da eleição, a gente não sabe quantos deles existem, então pode ser que eles sejam uma minoria dentre os eleitores do Marçal, pode ser também que eles estão falando isso de cabeça quente, daqui até a hora da eleição, eles como pessoas conservadoras, de direita, acabem votando no Nunes predominantemente, não dá para ter certeza que o que eles estão falando aqui, eles vão cumprir no dia da eleição, então tem muitos fatores. E eu vou examinar nesse vídeo 2 cenários possíveis. E vou falar também sobre estratégias que a militância pode ter para tentar não conseguir tanto esses votos, porque isso eu acho mais difícil, mas argumentar para que os eleitores do Pablo Marçal não votem, para que os eleitores do Pablo Marçal anulem o voto. Essa é uma estratégia que eu vou explicar em mais detalhes nesse vídeo. Antes de falar dessa estratégia, eu quero só destacar o que é que os eleitores do Marçal estão falando nas redes sociais, né? Eles estão com muita insatisfação, eles dizem que se sentem com raiva e vão votar no Boulos por vingança, né? Olha só a fala de um. Um disse assim, abre aspas, sou de direita e conservador, mas pela traição do Bolsonaro à direita em São Paulo, vou de Boulos como protesto. Escreveu um usuário, fazendo referência ao apelido dado por Marçal a Guilherme Boulos. Outros comentários incluem, vou de Boulos só de raiva, traidor, vamos de Boulos. Em São Paulo você virou as costas, omisso, destacando descontentamento entre os eleitores com Bolsonaro. Porque os eleitores do Pablo Marçal, aliás, corretamente, fazem a avaliação de que o Ricardo Nunes só chegou ao segundo turno com o Guilherme Boulos por causa do apoio do Bolsonaro. Verdade seja dita, o Ricardo Nunes é uma figura que não tem apelo na extrema-direita. Ele não tem apelo na extrema-direita, o apelo popular. O que deu ao Ricardo Nunes a entrada no segundo turno foi a máquina como prefeito, que ele herdou, que era o vice do Bruno Covas, e o apoio do Jair Bolsonaro. Foram esses 2 fatores que fizeram o Ricardo Nunes chegar ao segundo turno. Em termos de carisma do tipo que o bolsonarista gosta, ou seja, a linguagem que o bolsonarista gosta, aquela coisa de abençoado e tal, que o Marçal faz muito bem. O Marçal tem muito mais esse apelo do bolsonarismo, vamos chamar assim, raiz, não é? Tanto é que a votação do Marçal, ele quase foi para o segundo turno, mesmo sem apoio do Bolsonaro, com votos predominantemente dos bolsonaristas. Então, é muito importante entender isso, né? Olha só o que disseram as maçaletes. Bolsonaro se entregou completamente às raposas, perdeu totalmente o meu respeito, perdeu meu apoio, nunca mais quero saber de ti, desabafou. Tô achando ótimo. Abandona o Bozo, beleza. Aí outro aqui, ó. Esse aqui, ó, Léo Antero. Vou de bolo só de raiva. Aí a outra, Kelly, quer vira-volta, hein? Perdeu o respeito do povo e agora nada vai conseguir reverter isso. Tantos tentaram te derrotar e no final foi você mesmo quem fez isso. Também vou de bolo de raiva. Parabéns, Bolsonaro. Você e o Tarcísio conseguiram ferrar com São Paulo.
Outro dizendo aqui, isso aqui eu já falei. Aguenta o Boulos, Capitão Nunca Mais, botou uma fotozinha da melancia, né? Sem planejamento, sem projeto, sem gestão. Raposas, perdeu totalmente meu respeito, perdeu meu apoio e tal. No Facebook, embora os bolsonaristas não declarem explicitamente o voto em Boulos, expressam frustração com o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. Bolsonaro já havia feito elogios a Pablo Marçal, mas acabou apoiando Nunes em razão de uma imposição do PL, presidido pelo Valdemar Costa Neto, que firmou aliança com o governador do estado, também bolsonarista, Tarcísio Gomes de Freitas. E aqui as mensagens do pessoal no Facebook, ó. Bolsonaro perdeu meu respeito, palavrões eu não vou citar. E mais o São Paulo e Rio ficam enterrados. Entregou São Paulo para a esquerda. Nunes teve Marta Suplicy como secretária. Esse candidato não tem meu respeito. Alô, pessoal, quem votou em Marçal é vingança. Vamos todos votar no Boulos, já que eles não apoiaram o nosso candidato. Não vamos votar neles. É guerra. Apoiar Nunes foi sacanagem. Você se vendeu. E por aí vai. Já tem uma mensagem do Marçal ao Nunes, dando um okzinho e tal, mas o Marçal não declarou nada mais firme. Nós vamos acompanhar os próximos fatores, né? Os próximos eventos, as coisas que vão acontecer aí. Agora, quais são os dois cenários e qual é a estratégia para a esquerda? A estratégia para a esquerda, e aí eu estou falando da militância, tem que ser defender para os apoiadores do Pablo Marçal que faz muito mais sentido para eles, nesse momento, eles anularem o voto, eles não irem votar. Porque o Pablo Marçal não foi agente. O Pablo Marçal disse que o Ricardo Nunes fazia parte do consórcio comunista do Brasil. Aí tem que dizer para eles, vamos votar em comunista? Como o outro disse ali, o Ricardo Nunes teve a Marta Suplicy, a vice do Boulos, de secretária. Vão votar em alguém que fez isso? Claro que vai ser muito difícil convencer eleitores do Pablo Marçal a votar no Boulos por vingança. Os que estão dizendo isso e quiserem fazer isso, ótimo, ótimo. Mas isso eu acho mais difícil de você ter uma argumentação em relação a isso. Usar isso do ponto de vista argumentativo, eu acho mais difícil, porque isso daí é um sentimento de raiva, de ódio que eles estão demonstrando logo depois da eleição. Mas esse sentimento pode diminuir ao longo do tempo e não é uma boa estratégia tentar se basear nesse sentimento ou tentar abordar eles por esse sentimento, porque aí eles podem ficar com raiva do Boulos e votar no Nunes simplesmente para derrotar o Boulos. Agora, quais são os dois cenários que eu vejo? E eu já tinha antecipado esses cenários em certa medida, né? Nesse vídeo aqui. Quais são os dois cenários? Um cenário são que esses eleitores do Pablo Marçal são minoria. Ou eles vão ser pragmáticos, estão dizendo isso agora de raiva, mas na hora que chegar na eleição, a maioria deles vai votar no Ricardo Nunes. Se isso acontecer, a tarefa do Guilherme Boulos se torna muito, muito difícil. Agora, um segundo cenário que eu já tinha antecipado naquele vídeo é que muitos desses eleitores do Pablo Marçal, diferentemente dos eleitores do Ricardo Nunes, são eleitores mais ideológicos. Porque os eleitores do Ricardo Nunes são os que votaram pela máquina do prefeito e pelo apoio do Bolsonaro. São eleitores mais pragmáticos. Por isso que eu dizia que se fosse para o segundo turno Pablo Marçal, muitos desses eleitores seriam convencidos a votar no Pablo Marçal. Porque eles são eleitores de direita pragmáticos. Os eleitores ideológicos do Pablo Marçal, é isso que as pesquisas ainda não estão detectando. E vamos ver o que elas vão dizer daqui a pouco. Claro que o cenário pode mudar. Mas um cenário que eu vejo como provável é que o número de votos nulos, brancos e de gente que não vai votar no segundo turno, na eleição de São Paulo, pode subir muito. E a maioria desses votos brancos, nulos e gente que vai faltar, me parece provável que a maioria desses serão os eleitores do Pablo Marçal. Porque são eleitores altamente ideológicos, estão fanatizados, não é? Eles acreditavam que iam ganhar no primeiro turno, tamanho era o delírio deles, não é?
Então, esse é um cenário possível. O outro cenário, mais pessimista, é que vai esfriar, o Pablo Marçal vai acabar apoiando o Ricardo Nunes de uma forma ou de outra, e a maioria desses eleitores podem, digamos assim, serem convencidos a votar no Ricardo Nunes como, na cabeça deles, o mal menor, não é? Na cabeça deles, obviamente. A esquerda tem que trabalhar para ir atrás dos que não votaram, dos que anularam, do primeiro turno, dos indecisos, dos eleitores da Tabata e do Datena. Esses são os eleitores que a esquerda tem que ir atrás nesse momento. E o Guilherme Boulos tem uma tarefa agora. Conversar com a Tabata e conversar com o Datena, procurando trazer alguma proposta para conseguir o apoio desses que são os apoios possíveis. E ir atrás dos que não votaram, e ir atrás desses eleitores que estejam meio na dúvida. Não faz sentido o Guilherme Boulos tentar abordar os eleitores do Marçal. Se tiver eleitor do Marçal que quiser votar no Boulos para se vingar do Bolsonaro, ótimo. Ótimo, a gente aceita. Vem para cá. Vem que vem. Mas não dá para abordar muito eles. Mas uma abordagem da militância e de canais como o meu, que vocês podem compartilhar. Eu vou fazer vídeo nesse sentido. Então é bom compartilhar. Que vai tentar convencer os eleitores do Pablo Marçal a não votar, a votar ou branco, nulo, ou não ir justificar o voto. Essa argumentação tem um poder de convencimento. Porque vocês podem dizer, você vai sair domingo, entendeu? Para votar em um cara que botou Marta Suplicy de secretária. Você vai sair no domingo para votar num cara que o Pablo Marçal chamou de faz parte do consórcio comunista do Brasil, no Ricardo Nunes. Você vai fazer isso? Ou seja, tem uma linha argumentativa aí que dá para ser implementada. E é por isso que eu digo para as pessoas que nada de derrotismo ou medo do Ricardo Nunes. Tem que enfrentar. Se perder, perdeu. Faz parte do jogo democrático. Mas tem que ir para a luta. Tem que acreditar. Não pode esmorecer, não. É a mensagem que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina. O canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, vira membro, apoiador. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Também tem o Pix no nosso comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.